a água da vida. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículos 13 e 14. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Mais uma vez observamos as características únicas da fala do homem perfeito, o Filho de Deus. Ele oferece com garantia bênçãos máximas que durarão por toda a eternidade. Não admite a possibilidade de surgir um caso que, ao beber, tenha de ser mandado embora por ser difícil demais para ser atendido. Também não admite a possibilidade de que alguém que beba, nas condições propostas, volte depois para reclamar da decepção. Verdadeiramente, naquele homem que se assentou humildemente junto à fonte, em João capítulo 4, versículo 6, brilha a glória de Deus manifestada em carne, pois só Deus mesmo podia se expressar assim. Em João capítulo 3, versículo 6, o Senhor Jesus disse: O que é nascido do Espírito é Espírito. No exato momento em que o leitor foi salvo, o Espírito Santo gerou a vida eterna no seu íntimo. Conforme as palavras do Senhor Jesus, esta vida, gerada pelo Espírito Santo, se torna como uma fonte d'água que salta e continua saltando para sempre. O fato que o salvo será levado ao céu não ataca nem diminui a satisfação adquirida. Pelo contrário, o gozo que o salvo tem no seu íntimo se intensificará cada vez mais ao chegar no céu. Talvez aqui possamos nos servir do comentário de William Kelly, um homem muito respeitado do século XIX. Ele disse, abre aspas, Cristo dá o Espírito Santo ao crente para que esteja nele a fonte refrescante de gozo divino, mas além de dar-nos a vida eterna, ele também nos dá a comunhão do Espírito Santo, gerando a capacidade de adorar. Assim, não é somente um livramento dos prazeres transitórios, mas uma fonte perene de gozo divino e inesgotável, fazendo com que se regozije em Deus, e isto na energia do Espírito. Fecha aspas. Pode ser que as seguintes linhas expressem o profundo sentimento daquele que bebeu desta água? Estes versos constam no Inário Hinos e Cânticos, no número 229. Ó glória vã mundana, em vão me vem chamar, a glória sobre-humana que em ti não posso achar. Pois já que a glória vejo de Cristo meu Senhor, é todo o meu desejo viver no seu amor. Quem sabe convém fazermos uma pausa aqui? O ouvinte pode achar que estes comentários fogem da realidade da experiência de muitos, mas a garantia dada pelo Senhor Jesus em João capítulo 4, versículo 14, não pode falhar. Pense no seguinte: é verdade que temos a fonte d'água, é em nós. Nascemos do Espírito e ele habita em nós. Mas, se entristecermos o Espírito, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, não vamos comprometer sua atuação em nós? Se negligenciarmos a palavra inspirada por ele, também não vamos deixar de ouvir a sua voz? Será possível que muito de nós temos tudo, conforme o versículo, para ter gozo e satisfação no nível mais elevado que possa existir, mas nos conformamos com um aproveitamento mínimo? Quem sabe, pior ainda, o pouco aproveitamento dá margem para cedermos à tentação de provar, até certo ponto, os prazeres transitórios do mundo.
Todo salvo vai estar no céu sem a menor dúvida, mas será que aqueles que, em momentos de fraqueza, correm atrás do mundanismo, não vão ter um determinado prejuízo no seu galardão no céu? Lá o gozo da fonte d'água salta para sempre. O cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Tomara que chegamos lá bem preparados para participarmos desta felicidade indescritível. Tendo ocupado o ouvinte com bastante detalhes a respeito de João capítulo 4, versículo 14, vamos resumir o comentário sobre João capítulo 7, versículos 37 e 38, ainda que mereça um estudo minucioso. Convém observar que estas palavras foram faladas no último dia, o grande dia da festa. Lamentavelmente, embora sendo uma festa religiosa, estava sem conteúdo espiritual. Não enfatizava, não satisfazia os profundos anseios de ninguém. Não havia algo melhor? Havia sim. A voz distinta do Senhor Jesus soou nos seus ouvidos, nos ouvidos da multidão, oferecendo aos sedentos a água da vida. Como é de esperar, encontramos as mesmas características vistas em João capítulo 4, versículo 14. Observemos, porém, as palavras: rios d'água viva correrão de seu ventre. Estas palavras garantem que quem crê se torna uma fonte de bênção para as pessoas em redor. Não se trata apenas de serem pessoas prestativas. As palavras do Senhor Jesus aqui apresentam o salvo como um que irradia em redor o conhecimento de Cristo como a fonte verdadeira da salvação que todos necessitam. Observando a palavra correrão, percebemos a espontaneidade com que o testemunho será espalhado. Quando o salvo está apresentando o Evangelho, vê-se logo que não está simplesmente defendendo uma tese, mas sim falando do fundo do seu coração. Que demos lugar para o Espírito Santo operar em nós de tal forma que não somente experimentamos a satisfação íntima da fonte d'água, mas que do nosso íntimo corram rios d'água viva para as pessoas em redor.